mesmo jeito que nós, as mulheres, temos tido esse tempo de unidade, de comunhão, os homens também, os pastores das nossas igrejas têm tido essa reunião também. E o pastor Lucinho, ele faz parte desse grupo e ele vai também orar por nós e abençoar a gente. Amém. Irmãs, privilégio, tá? Mas eu queria 5 minutos, né? Então eu vou acelerar e vou empurrar só 2 para frente, prometo. Mas eu acho que é muito importante quando fala-se de unidade, antes de orar ou de fazer qualquer tipo de ministração, é muito importante entender que a unidade é um tema que ela permeia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então, todo mundo fala de unidade, todo mundo quer falar de unidade, todo mundo sabe alguma coisa sobre unidade, já foi em algum evento de unidade, em algum chá, em alguma reunião, em algum congresso de pastores. Só que a palavra inteira, ela vai permeando o caminho da unidade. Desde Gênesis, capítulo 11, lá no versículo 6, quando o Senhor precisa confundir as línguas, porque depois que ele percebeu que havia unidade, ficaria impossível deles não fazerem algo que eles se propusessem a fazer. Quando você conhece o Salmo 133, que todo mundo conhece, como é bom e agradável estar nos unidos dos irmãos, ele fala que ali Deus transmite autoridade, que depois ele ordena a bênção, ele faz alusão, né, a Êxodo 40, quando Arão está recebendo aquela unção do sacerdócio como ofício perpétuo. Mas você vai ver que ao longo da caminhada, a nação de Israel, ela perde a comunhão com Deus quando ela perde um rei. E quando ela perde esse rei, ela deixa de estar debaixo do governo único de Deus e ela começa a afastar do processo da unidade. Ali a história já conta que eles perdem tudo até chegar ao cativeiro. Só que Jesus, quando ele se manifesta, ele vai sempre dizer, João 8, João 10, ele fala, olha, meu testemunho é verdadeiro. Por quê? Porque quando eu testifico de mim mesmo, tem um que testifica comigo, que foi aquele que me enviou. Já em João capítulo 10, quando ele fala que ele é a porta das ovelhas, quando ele fala que ele é o bom pastor, ele fala, olha, eu e o Pai somos um. E Paulo, quando ele escreve Efésios capítulo 4, Colossenses 2, Colossenses 3, Filipenses 2, textos que todos conhecem, ele vai apresentar a unidade como algo extraordinário. Então eu vim para orar para vocês, mas eu queria, antes de dar esse contexto, porque a Bíblia tem muito mais para falar disso, eu queria vir como um marido de uma esposa. Eu queria vir para dizer que, para haver unidade, ou conhecimento do que a palavra fala sobre unidade, é só ler a Bíblia. É só pegar esses textos que eu falei e tantos outros, e você vai encontrar alguma coisa sobre o tema unidade. Agora, para viver a unidade, você precisa entender João 13. Quando o Senhor nos dá um novo mandamento, Ele fala, olha, vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. No capítulo 15 ele fala a mesma coisa no versículo 12, e depois a primeira carta de João inteira fala isso. E Paulo, quando ele incentiva, ele fala, olha, se você não suportar o seu irmão um ao outro em amor, não tem condição de você fazer nada. Então, primeiro é o caminho que a palavra ensina, mas depois é compreender que se não tiver o fundamento do amor, a unidade se torna um movimento simples. Se a gente não exercitar essa morte para nós e esse respeito pelos nossos irmãos de diferentes denominações, fundamentado nesse amor que faz com que a gente se assemelhe a Cristo e as pessoas percebam que foi Cristo que nos enviou. E aí, para finalizar aqui, fazer a oração para vocês, porque o chá é seus, eu gostaria de dizer o seguinte, o como fazer isso, está lá na primeira menção de unidade das Escrituras, que é Gênesis 2:24. Olha, quando o homem, depois de ser formado por Deus, e ele dá ao homem a necessidade da mulher, eles se unem em uma só carne. E ali eles deixam pai e mãe, e começa um princípio que vai evocar todo o resto da Bíblia. Minhas irmãs, se vocês entendem sobre unidade, estão nesse chá sobre unidade, precisa-se buscar o amor. Porque não há condição de viver unidade sem o amor de Cristo em nós. No nosso amor, nós não vivemos unidade. Nós vivemos contenda, dissensão, fofoca, maledicência, birra ministerial. Agora, como marido, eu posso dizer para vocês que, até hoje, e quem me conhece sabe que eu sou esse crente Davi, até hoje o Senhor sustenta o meu lar porque eu tenho uma esposa que é uma comigo. Quando ela concorda comigo, ela é uma. Quando ela discorda comigo, ela se submete sendo uma.
Quando eu preciso dela, ela é uma. Quando ela precisa ser a profeta na minha vida e me exortar, ela é uma. Então, a origem dessa unidade que nós estamos buscando, e num chá tão extraordinário, isso aqui pode, com certeza, pode ter a clareza que é a obra do Espírito Santo. Mas antes de buscar unidade entre as igrejas e ministérios, volta para sua casa sempre que voltar e perceba se você tem o testemunho do seu marido. Perceba se você sabe ser uma com ele. Porque assim como quando Paulo fala ao Timóteo do episcopato, ele fala: Lucinho, não vai lá tentar ser ministro de Cristo para a igreja se você não governar bem a sua casa e não educar os seus filhos no princípio e no respeito. Porque se você não cuida da sua casa, você não tem que aventurar querer cuidar da igreja do Senhor. E o caminho inverso a isso é que a mulher, que a palavra ajudadora é a mesma palavra do socorro que Deus cita no Salmo, vocês são aquelas pessoas que seriam Provérbios 14:1 na vida dos seus maridos, seriam Provérbios 31. Então, eu quero, como marido, deixar um testemunho de que se eu estou de pé hoje, e é um testemunho para que vocês usufruam dele, é por causa da unidade da minha esposa, é porque ela tem uma compreensão absoluta do papel dela. Ela compreende absolutamente as minhas necessidades, ela compreende absolutamente o que o Senhor espera de um amor que ela tem por mim, que transcende o que ela acha que ela conseguiria fazer. Mas quando ela precisa, ela se rende. Então isso faz que a nossa casa fique de pé e eu possa exercer o pastoreio, eu possa exercer o encabeçamento do meu lar. Então quero orar por vocês, amém? Senhor, nós queremos glorificar Teu santo nome, abençoar a vida dessas irmãs preciosas, que o propósito que elas têm buscado, de andar em unidade, de serem umas no Senhor, que essas coisas possam se manifestar, que o Senhor, como a Moninha teve esse sonho ou essa visão, que o Teu Espírito Santo possa visitá-las de forma sobrenatural, para que pelo amor do Senhor, um amor que não nos pertence, mas um amor que o Senhor nos batiza e nos capacita, elas possam amar umas às outras, independente da bandeira, da placa, da denominação, que esse mover do Teu Espírito possa alcançar outras mulheres, mas que em primeiro lugar elas possam ter o testemunho do lar, de serem uma com aqueles que o Senhor chamou para serem os cabeças do lares delas, Pai. Por isso nós a abençoamos com a revelação do Senhor, com a prosperidade do Senhor, com o fruto do Senhor na vida delas. E eu Te agradeço, Deus, em nome de Jesus, abençoamos a vida da Moninha e de todas as irmãs que serviram, e da Helena, Senhor, que vai compartilhar com as suas filhas aquilo que o Senhor tem no coração dela, em nome de Jesus. Gente, é uma alegria estar com vocês. Vocês estão conseguindo me entender bem, né? Muito bom estar com vocês aqui, principalmente para falar de algo como a unidade. É tão tocante quando a gente escuta Jesus orando por nós. Já parou para pensar, gente? Jesus está ali nos seus momentos finais, se despedindo dos seus discípulos, dando orientações muito específicas. E ele ergue os olhos para o céu e ele começa a orar. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica Teu Filho para que Ele Te glorifique. Pois Tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isso: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive a Teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei Teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram Teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a Tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de Ti, pois lhe transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de Ti e creem que Tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a Ti.
Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. O verso 20 diz assim: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu Deus, que tremendo isso, que magnífico isso. E quando a gente olha para o que se seguiu, a gente viu claramente o Senhor ordenando a bênção através daqueles discípulos pelos quais Jesus orou. Aqueles homens, todos eles foram sacrificados por amor a Cristo, por anunciar a verdade, por anunciar a ressurreição, por anunciar o Evangelho. Todos eles, exceto João, foram martirizados e mortos por anunciarem o Evangelho. Então, a gente sabe que essa oração funcionou, porque aquilo que eles derramaram reverbera até hoje aqui, no século 21, aqui, nesse chá, onde nós estamos reunidas. E aí eu me lembro que eles passaram essa mesma mensagem adiante. Aquilo que eles receberam do Senhor, eles passaram adiante. E quando Paulo escreve aos Efésios, ele ensina sobre unidade, como um presente de Deus. Ele diz assim, lá em Efésios 4, de 3 a 6, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Então, por que às vezes a gente vive tão separados? O apóstolo Paulo está falando aqui que a gente precisa de se esforçar. E como já foi dito aqui pelo pastor Lucinho, unidade não é algo que flui naturalmente, porque nós ainda estamos nesse corpo carnal. E a nossa carne, ela se inclina naturalmente para o que é mal. Gente, nós já fomos redimidas, compradas por um alto preço. Mas todos os dias, como as Escrituras proclamam, o nosso espírito luta contra a nossa carne e a nossa carne contra o espírito, tentando fazer que nós vivamos de acordo com os preceitos deste mundo, enquanto o Espírito está querendo nos conectar ao Espírito Santo para sermos governados por Ele. Então, essa briga acontece todo dia. Acontecia com o próprio apóstolo Paulo, quando ele disse, o mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Você já se sentiu assim? Eu muitas vezes.
Mas aqui ele está falando uma coisa muito, muito importante. Humildes e amáveis. A unidade não acontece porque o orgulho se opõe a Deus. E Deus se opõe ao orgulho. Deus resiste ao soberbo. Você já pensou o que é isso? Deus resiste ao soberbo? Vem cá, João. A resistência de Deus. Eu quero me aproximar dele, mas ele me resiste. Obrigada. Mas a palavra de Deus diz assim, que aos humildes, ele concede sua graça. Às vezes a gente está vivendo coisas, a gente pensa, é o diabo. É o diabo nada, gente. É a nossa carne mesmo. É nosso orgulho. Nossa vontade de ter a última palavra. Nossa vontade de ter razão. E, na verdade, quando Jesus falou, quem quiser vir após mim, o que ele mandou? Negue-se a si mesmo. Começa aprendendo a perder. Aprenda a perder. Generosamente. O pessoal fala, não, mas eu fui tão humilhada. Eu falei assim, não, se humilha você mesmo. Porque ninguém te humilha. Ninguém humilha um humilde. Ninguém consegue jogar no chão quem voluntariamente já se deitou. A gente tem um problema de ego, gente, e isso é da nossa natureza. Todos os dias a gente vê a nossa carne se manifestando, principalmente pelo nosso ego. A gente quer ter razão, a gente quer ter a última palavra, a gente julga a vida da outra, a gente pensa assim, eu faria melhor. E isso, eu concordo com isso. Gente, unidade não é uniformidade. O corpo é diverso. E está tudo bem. O meu dedo é completamente diferente do meu joelho. Sim ou não? Eles não têm nenhuma semelhança, gente. Ou talvez tenha, né? Mas eles têm funções distintas, estão longe um do outro no corpo. Parece que eles são autossuficientes, né? Mas um precisa do outro. O mesmo sangue que é bombeado aqui no meu dedo é bombeado no meu joelho. E o apóstolo Paulo também foi muito feliz quando ele coloca a questão da igreja do Senhor ser como um corpo. Cada um tem uma função, cada um tem um papel, mas não tem nenhum melhor do que o outro. Nós precisamos de todos, mesmo aqueles que julgamos menos necessários. E é tão interessante que os mais nobres, ou seja, aqueles dos quais o corpo não pode viver. Eu posso viver sem o meu braço, mas eu não posso viver sem o meu coração. Mas incrível, o coração, então, é um órgão nobre. Mas você nunca viu o seu coração, né? Assim, carne. Espero. Eles são escondidos. Eles são importantíssimos. Eles pulsam vida para todos os órgãos. Mas ele está escondido. Isso fala muito do propósito de Deus na unidade. Para a gente aprender a caminhar em unidade, primeiro a gente vai ter que aprender a negar a nós mesmos. A dizer não para as nossas preferências. E isso tem tudo a ver com amar. Amar não é um sentimento. O amar pode vir acompanhado por um sentimento, que facilita bastante as coisas. Mas o amor é uma decisão de fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. E de não fazer ao outro o que você não gostaria que fizessem a você. E não depende do outro para você amar. Porque o padrão que Jesus colocou é, como eu vos amei, que vos amei uns aos outros. Jesus não me amou quando eu merecia ser amada. Ele não me amou quando eu já compreendia seu amor. Ele não me amou quando eu já correspondia a esse amor. Ele me amou quando eu estava morta nos meus delitos e nos meus pecados. E foi porque Ele me amou, primeiro, que eu vim a amá-lo. Então, vocês entendem o poder da unidade? Porque se a gente não pode amar
quem é nascido de novo, como é que a gente vai amar aqueles que ainda não tiveram a revelação de Cristo? É hipocrisia, gente. Se a gente não ama quem está conectado ao mesmo corpo que eu estou, quem vai morar no mesmo céu que eu vou. Eu acho tão interessante a igreja, entre aspas, a igreja, se degladiando nas redes sociais. Eu fico pensando já lá. Eles estão querendo morar junto. Vamos morar junto, não. Mas, normalmente, quando pensa assim, fala assim, ele não vai morar, não. Aí já julga o outro. Né? Tem alguns que falam assim, isso aí não é irmão, não, é primo. Mas, na verdade, isso tudo revela o quanto nós permanecemos orgulhosos, arrogantes, donos da verdade. Na verdade, o dono da verdade é Ele. Ele não é só o dono, Ele é a verdade. E, gente, se nós estivermos conectadas ao Senhor, ligadas a Ele, unidas com Ele, é impossível nós não crescermos em unidade. Não estou dizendo que vai ser fácil. Porque, além da gente ter opiniões diversas, nós temos temperamentos diversos. Nós temos propósitos diversos. Só nessa sala aqui, cada uma de nós está numa página da vida. Cada um está num ciclo. Algumas se identificam porque estão na mesma fase, outras nem tanto. Outras nem se falam, se respeitam, mas nem se falam, porque estão em fases completamente diferentes. Ela não é da minha turma. Mas, na verdade, quando a gente tem esse sentimento de ela não é da minha turma, a gente está deixando de receber tesouros através umas das outras. A unidade não fala de panelinha. A unidade fala de expansão, de generosidade, de dilatar o coração. Sempre vai caber mais um. A unidade fala de enxergar aqueles que estão invisíveis. Porque é muito fácil enxergar quem está em evidência. É muito fácil você querer sentar na mesa de quem você gosta. E, às vezes, você nem percebe que uma pessoa entra e sai da sua igreja e ela nem foi notada. Definitivamente, Jesus enxergava todos. E Ele nos capacita a viver da mesma forma. O que eu não vou conseguir enxergar, a Valéria vai conseguir enxergar. O que a Valéria não conseguir enxergar, a Patrícia vai conseguir enxergar. O que a Patrícia não conseguir enxergar, a Luzinalva vai conseguir enxergar. Por isso, nós precisamos uns dos outros. Nós não somos suficientes sozinhas. Nós precisamos umas das outras. Nós precisamos dos talentos umas das outras. Nós precisamos dessas diferenças. Porque a palavra de Deus diz assim, como ferro ao ferro afia, assim o homem é o seu companheiro. Não foge da pessoa difícil, não. Ela vai te ensinar a se tornar uma mulher melhor, mais perdoadora. A mulher que caminha a segunda milha, que dá a túnica e também a capa. É fácil a gente se conviver só com a amiga. É fácil. Mas o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é que a glória dele seja prioridade na nossa vida. E quando eu quero glorificar o nome dele, eu ando em sintonia com aquilo que ele quer fazer. E o Senhor não quer que ninguém seja desprezado. O Senhor não quer que ninguém seja esquecido. O Senhor não quer que uns sejam preferidos a outros. Ele não faz acepção de pessoas, mas nós fazemos. Então, o nosso grande desafio, meninas, para nós crescermos em unidade e a bênção do Senhor ser ordenada sobre nós. A gente está clamando aí um avivamento, mudanças na nossa nação. A gente anseia pela volta do Senhor, mas ao mesmo tempo que a gente ora para Jesus voltar, a coisa vai piorando, vai estreitando, a gente fala, não, Senhor, conserta isso aí, não volta ainda não, que o negócio está ficando difícil demais. Uns falam assim, não, volta logo, Senhor, acaba logo com essa bagaça, mas não é por amor a Jesus, é porque quer escapar dos problemas. Então, nós precisamos, gente, entrar debaixo dessa oração que Jesus fez.
entrarmos em unidade com Ele e com o Pai. Observarmos os discípulos, os primeiros discípulos, e nos lembrarmos que nós também somos discípulos de Jesus. E qual é a diferença da gente para eles? Eles têm mais coragem que a gente, mais ousadia. Eles eram mais desapegados que nós somos. A gente vive num tempo muito materialista e muito individualista. E nós precisamos de pedir ao Senhor para nos dominar, para que as coisas não nos dominem. E isso vai gerar unidade. A unidade tem a ver com amar, a unidade tem a ver com compartilhar o que temos. Tempo, dinheiro, bolsas e sapatos, caronas. O que você tem, minha linda? Seus talentos, seus dons e tudo mais, não são só para você. Por isso que Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É pré-requisito. Se você quiser me seguir, não vai dar para você se carregar junto. Não vai dar para você continuar abraçadinha com seu ego. Não vai dar para você continuar abraçadinho com a sua razão, a sua opinião, a sua vontade. A vontade de Deus atravessa a nossa, gente. E isso é cruz. Mas na primeira vez que Deus vem atravessar a nossa vontade, ao invés de orar para o Senhor como Jesus orou, Senhor, se possível, né? Faz aqui do jeito que eu prefiro. Contudo, aí a gente fica só na primeira parte. Continua. Contudo, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é unidade. Jesus era um com o Pai, ele sabia. O Senhor me ama e eu vou até onde o Senhor quiser que eu vá. Isso é unidade. Ele estava junto, submetendo-se ao Pai. Essa palavra dá até arrepio nas mulheres. Submissão. Jesus se submeteu. É do cristianismo a submissão. Não é só as mulheres que têm que submeter o marido, não. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. O apóstolo Paulo fala em Efésios. Para a gente não deveria ser uma grande causa a gente se submeter. Mas olha o orgulho aí de novo. A falta de humildade. O ego. Eu quero que você pense nos seus relacionamentos pessoais. Todas nós temos um desafio com um relacionamento difícil. Você é capaz de lembrar de alguém aí? Não fale. Só lembre. Uma amiga, marido, filho, cunhada, sogra, nora, tio, primo, irmão, alguém do seu ciclo familiar. Aquela pessoa que você faz, tomara que não esteja lá no Natal. Ou então, lá vem fulano. Será que só ele que é o difícil? Não, Helena. É ele que é difícil, sim. Eu tenho razão. Todo mundo é testemunha. Ok? Não vou duvidar de você. Mas você acha que você é mais amada por Deus do que ele? E se a única possibilidade de Jesus amá-lo seja através da sua vida? É fácil a gente chegar com um folheto e falar, Jesus te ama. Não foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Jesus mandou a gente fazer discípulos. E para fazer discípulos, você tem que andar junto. Você tem que comer junto. Você tem que influenciar outra pessoa com a sua vida rendida aos pés de Jesus para ser uma inspiração na vida de outro. A gente está vivendo um tempo que ninguém quer falar assim, seja meu imitador. Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não tinha medo de falar, porque ele sabia que ele era imperfeito, mas que ele estava seguindo aquele que é perfeito. Ele sabia que ele não estava brincando de
de ser crente, brincando de ser seguidor de Cristo. Ele era, de fato, seguidor de Cristo. Então, ele estava ensinando para aqueles que ele estava discipulando: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas hoje a gente fala assim: não olha para mim não, porque eu caía do homem, levantai de Deus. Não olha para mim não, porque eu não sou perfeita. Não, vai lá na igreja. Não... E aí, o que acontece? Não tem autorresponsabilidade. E isso fere a unidade. Todos nós temos um compromisso com o Senhor primeiro, de sermos seus imitadores e de fazermos discípulos. Foi a única coisa que Ele mandou a gente fazer. Ir por todo mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não mandou a gente gravar CD, Ele não mandou a gente construir igreja, Ele não mandou a gente fazer... Ok, se tudo isso está sendo feito para a glória de Deus e para ajudar nesse trabalho de discipulado, de anúncio do Evangelho, tudo ótimo. Mas quantas vezes a motivação por trás disso é o ego? Quantas vezes a gente fica se comparando? Ah, mas ela lidera tantas mulheres. Nojenta. Era para você falar justamente o contrário. Que grande bênção. Deus confiou nas mãos da fulana tantas mulheres. Glória a Jesus. Deixa eu ser fiel aqui com as minhas 2. Que se Deus está dando 20 para ela, deu 2 para mim, Ele sabe do que eu dou conta. Confia. Mas sabe por que a gente não confia? Porque a gente está sempre olhando para aquilo que Deus está dando para a outra. E não sendo fiéis com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E isso sabota a unidade, porque provoca competição. E quando você vai sondar por que os pastores, líderes, crentes de diversas igrejas, por que eles não convivem em unidade, mesmo pregando o mesmo evangelho, crendo no mesmo Senhor, professando as mesmas confissões de fé, passando pelo mesmo batismo, algumas diferenças denominacionais, nada de fundamento, o resto é perfumaria, gente. Nossa teologia ela é escrita a lápis. Quem vai dizer quem está certo mesmo no último dia é Ele. E não vai ter importância mais, porque nós seremos conhecedores como somos conhecidos. Aí não vai ter certo. Falei para você que eu estava certo, vai ter isso. Olha, até a vaidade de querer falar, eu estou certo, você está errado. Gente, isso é do cão. Isso é do capeta, como diz meu irmão. Jesus sentava com aquelas pessoas que não eram nada parecidas com Ele. É por isso que Ele provocava tantos escândalos. Você já pensou? Jesus chega e fala para Zaqueu: ô Zaqueu, vou comer lá na sua casa hoje. Um político, cobrador de impostos, ladrão. A gente sabe o que a gente deseja para político ladrão, né? Será que Jesus desejaria o mesmo? Ah, gente, se nós estivéssemos unidos com o Pai, orando na mesma frequência dEle, pulsando com o coração dEle, isso ia ter um reflexo entre nós. Então, quando nós vimos hoje a nossa dificuldade em viver em unidade plena, ou pelo menos parcial, mas caminhando para a plenitude, de cada dia, de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Depois de amanhã, melhor do que eu sou amanhã. Nós estamos num processo de crescimento. Não estaciona, não. Não se acomode, não. O Senhor deu tudo. Por que a gente dá meia boca para Ele? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho. Jesus nos amou a tal ponto de dar a própria vida, derramar o próprio sangue. Nossos primeiros irmãos, discípulos, todos eles se sacrificaram para que esse Evangelho chegasse até nós. Paulo foi decapitado, preso, porque estava fazendo o Evangelho sair da bolha do judaísmo. E foi por isso que nós fomos alcançados. Alguém está disposto a pagar o preço. Mas nós estamos, queridas. Se nós não conseguimos unidade no nosso bairro, na nossa cidade,
Gente, Belo Horizonte precisa muito de oração. Belo Horizonte precisa voltar para Jesus. Essa cidade já foi uma tocha acesa de avivamento e adoração para a nação e para o mundo. Carnaval aqui não existia, era uma coisa falida. Hoje a cidade fica um chiqueiro espiritual. Os demônios, parece que tudo liberado, ceifando vidas, estragando famílias, detonando. Aí tem os crentes que vão para o acampamento, tem os crentes que vão para o evangelismo, aí faz um grupo de carnaval para ir para o evangelismo, aí os crentes que vão para o acampamento falam mal dos crentes que vão para o evangelismo. Ai, que canseira! Se você não entende, dobra o seu joelho e ora. Senhor, é do Senhor? É do Senhor? Prospera, abençoa, usa esse povo e guarda o coração deles para eles não serem contaminados. Nós não somos chamadas para fazer todas as coisas, não. Mas nós somos chamados para orar, para jejuar e para viver uma vida diante de Deus. Para todas nós. Não tem a turma da intercessão, não, gente. Cada crente tem que orar, interceder, gemer, chorar, clamar. Cada crente tem que jejuar. Cada crente precisa parar diante da palavra de Deus e deixar que ela ministre no nosso coração. Para de terceirizar para as pessoas serem crentes no seu lugar. Helena, você é uma bênção. Mas eu não posso te levar para o céu, não, querido. Não posso levar nem meu marido para o céu. A salvação é individual. Mas às vezes a gente se acomoda. De um só quer receber, para o outro a gente só fica julgando. Por que a unidade é importante? Porque ela manifesta Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha aí o primeiro, se humilhar, olha de novo aí, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. O Senhor está falando isso para Israel. Mas isso mostra para nós claramente qual é o caráter de Deus. Quais são os pré-requisitos de Deus. Você é povo do Senhor hoje? Você se chama pelo nome dEle? Você acredita em Deus? Você fala que você é filha do Senhor? Então essa palavra é para você também. Se humilhe. E ore. E busque a minha face. E se converta dos seus maus caminhos. Que maus caminhos são esses? Às vezes você pensa, maus caminhos é a prostituição. Maus caminhos são as drogas. Maus caminhos é a rebelião. Não, às vezes mau caminho é a comparação, a competição, a inveja, a arrogância, a autossuficiência, não preciso de ninguém para nada. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Esse espírito tem que ser destruído no nosso meio. O que dói no nosso irmão tem que doer em nós. O que dói no coração de uma mãe, dói no coração de todas. O mundo vive com esse jargão, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Depende. Se for do mesmo partido político. Mas no meio do povo de Deus não é assim, não. Tem que ser de fato. A causa é dela. Ela está passando isso, a causa é nossa. Tem muitas mães que choram comigo. E oram pela minha família. Oram pela minha filha. E isso é um conforto para o meu coração. E eu creio que é por isso que eu estou de pé. As orações de uns pelos outros. A gente não faz ideia de como você, dobrada de joelhos diante de Deus, orando sinceramente, como isso é poderoso. Se nós soubéssemos disso, nós nos prostraríamos mais diante dEle. E não colocaríamos diante dEle apenas as nossas causas. Leve sim as suas causas. Mas que a gente leve as causas uns dos outros.
quando você começar a orar por aquela pessoa que você sente inveja. Porque a gente sentir inveja é inerente ao ser humano. Às vezes a outra está recebendo algo que você pediu para Deus, mas ainda não chegou a sua vez. Ou talvez o Senhor não tenha isso para você, está tudo bem. Porque se Ele me ama, Ele sabe o que eu posso ter e o que eu não posso. O que vai me manter perto dEle e o que vai me afastar dEle. Ele é um pai amoroso, não só nega bem nenhum aos seus filhos. Então, se Deus está me falando não, esse é o bem para mim. Agora, para hoje, esse é o bem para mim. A gente recebe as boas dádivas de Deus, mas quando não vem, a gente não quer receber. Mas eu quero dizer para vocês, então a inveja é inerente a qualquer ser humano. Mas você não precisa ser escrava dela. Quando você se sentir comparando-se à sua irmã, quando você sentir inveja da sua irmã, ou quando você questionar no seu coração, por que Deus está dando isso para ela? Ela tem tanto menos tempo de igreja do que eu, por que o Senhor está dando isso para ela e não para mim? Eu tenho te pedido isso, eu peço para o Senhor dá para ela? Quando vier isso, eu quero te dar um conselho de quem já passou por isso. Comece a agradecer a Deus pela pessoa que Ele levantou e confiou. Senhor, obrigado pela vida da minha irmã. Mas ora mesmo com o ovo aqui na garganta. Ó. É assim que a gente vence o diabo, gente. Não é gritando nas nossas orações, pisando, sabe, fazendo, marchando, poeirão subindo. Isso é maravilhoso como um ato profético, mas o que vence Satanás é a nossa obediência a Cristo. O que nos cobre de autoridade é a nossa obediência a Cristo. E se Ele falou, não tenham inveja uns dos outros, orem uns pelos outros, Ele está falando sério. Então a gente combate inveja com gratidão por aquilo que Ele te dá. Porque Ele te dá o que você precisa para hoje. O amor de Deus por nós não é medido por aquilo que Ele nos dá ou nos deixa de nos dar. Ele já provou o seu amor quando Ele deu o seu filho para morrer. Ele não tem que provar mais nada, Ele já provou. Confia nesse amor. E seja grata por aquilo que Ele entregou a outra. Seu coração vai mudar. O seu coração vai mudar. Por isso que o Senhor Jesus fala assim, ama o seu inimigo e ore por aquele que te persegue. Gente, isso é tão sério e tão poderoso. Às vezes a pessoa não para de te perseguir, mas você não vê ela mais como inimigo. É impressionante, eu já experimentei isso também. A pessoa não muda, mas você muda. A maneira como você lida com aquilo muda. Não tem mais peso, você está leve, você está livre, você está leve. Por quê? Porque você obedeceu. Ora, ama o seu inimigo. Aí, mais uma vez, para você amar, você não precisa gostar. Você precisa de obedecer. Decidir. Eu vou amar porque eu sou amada. Eu vou perdoar porque todo dia eu sou perdoada. Eu vou estender misericórdia porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim todas as manhãs. Quem sou eu para não amar o meu próximo? E o que Ele mandou fazer foi isso. Ama o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Você pode até estar com algum problema de amor próprio. Mas se a gente te colocar num tonel para te afogar, você vai lutar com todas as suas forças para sobreviver. Sim ou não? Se alguém te julgar num lago, se você não souber nadar, você vai lutar. Você vai pedir socorro, você vai tentar boiar. Você vai se desesperar. Por quê? Porque você não quer perder a vida. Por quê? Porque você se protege. É a sua vida. As pessoas que se matam, elas não querem tirar a vida. Elas querem parar a dor. E a única saída que elas veem. Eu já conversei com pessoas que tiveram suicídios frustrados. Eu não queria me matar. Eu não pensava muito nisso. Eu vou morrer, minha vida vai acabar. Eu pensava, a dor vai acabar. O meu sofrimento vai acabar. O apóstolo Paulo, ainda em outro texto, agora aos Filipenses,
ele enfatiza que a humildade é fundamental. É fundamental para a unidade. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Jesus fez tudo isso aqui. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele serviu o tempo todo, ele enxergou todo mundo. Ele trabalhou junto com seus discípulos, mesmo sabendo que ele era superior a todos eles, ele se cingiu de uma toalha e lavou os pés aos discípulos. Quem sabe que é, gente? Não precisa de ficar tentando provar nada para ninguém. Quando você vê uma pessoa querendo provar, querendo prevalecer, isso é só um sinal de que ela precisa de muita cura no coração. É só um sintoma. Em 1 Coríntios 12, o Paulo compara a igreja a um corpo, como nós já falamos aqui. Gálatas 3, 26 e 28. Diz assim, sejam sempre humildes. Olha aí de novo, gente. A humildade é pré-requisito. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Mais uma vez ele fala, façam todo o possível. Se esforcem. Não é natural. Dependam do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a amar fulana que está osso, viu? Eu confesso, Senhor, mas eu também sei que eu sou carne de pescoço, Jesus. Põe as duas mãos em mim, não solta não, e me ajuda a amar como o Senhor ama, porque eu sozinho não consigo. Mas no Senhor eu posso todas as coisas. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. É o mesmo texto de Efésios, é a repetição do texto de Efésios. Não, é o texto de Efésios. Como é que a gente está vivendo, gente? Talvez aqui mesmo, nessa reunião. Você viu alguém aqui? Tem um ranço. Tem ranço. Mas vai morar no mesmo céu que ela. Vai morar na Nova Jerusalém. As duas, eu sei que tem ranço. Aqui é treinamento, gente. Ok, a gente vai ter corpo glorificado, todas as coisas vão ser plenas e perfeitas. Mas nós já estamos vivendo sob o reino de Deus aqui e agora. Ele já é o nosso rei aqui e agora. Isso tem que se manifestar nos nossos relacionamentos interpessoais. E quando nós nos relacionarmos uns com os outros com humildade, amabilidade, aí a unidade vai acontecer naturalmente. Você vai enxergar as diferenças dos outros e está tudo bem. Não é uma competição para ver quem tem mais talento, quem tem mais seguidor, quem tem mais discípulo. Não é uma competição. Nós estamos indo na mesma direção, com o mesmo pensamento, no mesmo propósito, que o nome do Senhor seja glorificado, que o Evangelho seja conhecido e que o inferno seja esvaziado. Esse é o nosso propósito. É para isso que a igreja está aqui.
ainda na terra, para ser sal, para ser luz, sem uma visão escapista, sem querer fugir das nossas responsabilidades. Não dá para esperar do governo o que a igreja tem que fazer. Não dá para esperar de um salvador da pátria. Gente, o salvador é só um, Jesus Cristo. Ele é o Messias, ele é o único. Pode ter muitos homens e mulheres bem intencionados e lutando aí nas trincheiras, que tem, cada um aqui tem a sua vocação, cada um vai lutar na sua trincheira, e se Deus te colocou lá, faça o seu melhor. Mas entenda que a gente vive sob o comando de Cristo e com a esperança em Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso alvo. Ele, torná-lo conhecido. E muitas vezes, quando a gente olha para o nosso coração, a gente não está olhando para as coisas espirituais. A gente se move pelas coisas materiais. Só, gente, que o material vai ficar aí. Você não vai colocar nada no seu caixão. Nem a roupa que você veste, você vai escolher. A gente não sabe quem está nessa sala aqui que vai encontrar com o papai primeiro. A gente não sabe. Porque não é sobre idade, vocês sabem disso. E o que a gente vai deixar? Uma casa, joias, livros, que os nossos filhos vão desfazer como quiserem? Ou a gente vai deixar um testemunho vivo, que reflete Cristo, sua humildade, sua santidade. As pessoas vão falar, puxa vida, como eu queria ter fulana viva para estar orando aqui por nós nesse momento. Poxa, como eu queria agora ligar para fulana, para ela orar junto comigo, para ela jejuar junto comigo nesse propósito. Poxa, como eu sinto falta das palavras da fulana. Como Deus usava a vida dela. Nossa, como eu sinto saudade de como aquela irmã era preciosa para ouvir. Eu falava, e ela sabia ouvir com serenidade, acolher. E não tinha que ter resposta para tudo. Ela só me deixava pôr para fora o que estava me assombrando. Cada uma de nós aqui, minha linda, somos dotadas de algo que Deus nos deu. Cada uma, não tem ninguém aqui. Nós nascemos com uma mochilinha. Umas com umas malas enormes, outras com mochilinha. Que apontam o nosso destino. Deus não vai te mandar ser cantora e não te dar voz. Se Ele quer que você cante, Ele vai colocar na sua mala. Você vai aperfeiçoar, você vai estudar, você vai usar isso para a glória dEle. Mas Ele já deu ali, ó, todas as possibilidades de você realizar. Abra a sua mochila. Veja o que Ele colocou nela. E vem juntar com a da sua irmã. Porque ela tem coisas na mochila dela que na sua não tem. E nós somos muito melhores juntas do que separadas. Vamos orar? Às vezes você chegou aqui nessa noite tão sobrecarregada, nessa tarde. Quase que você não veio. Bateu um desânimo na última hora. Vou não. Alguém, vamos sim, vamos embora. Você veio e está aqui, Deus te trouxe. Ele tem um propósito. Mas você precisa se abrir para isso. Helena, mas eu estou tão cansada. Ele te convida. Vinde a mim. Vinde a mim. Todas vocês que estão cansadas e sobrecarregadas. E eu vos aliviarei. Mas Ele não para aí, no alívio.
Tomai sobre vocês o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Está pesado porque é o seu. Está pesado porque é a sua vontade, a sua razão, a sua obstinação, o seu orgulho, a sua falta de perdão, a sua amargura, o seu ativismo, o seu desejo de aceitação desesperado, que te leva a não falar não, para ser aprovada pelos homens, enquanto está sendo reprovada pelo Senhor. Troca de fardo com Ele. O dele é leve. E ele não termina aí também não, ele diz, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha a humildade aí de novo. E achareis descanso para as vossas almas. Nosso desejo de aceitação, de aprovação, de validação. Nossas vaidades, nossa preocupação excessiva com aquilo que é temporal. Não estou dizendo que você tem que se abandonar, que sua casa tem que ficar largada. Não é nada disso. Equilíbrio. A gente tem que investir do lado de dentro mais do que a gente investe no lado de fora. Você pode investir do lado de fora, vocês estão lindas. Mas, na verdade, o que torna o rosto formoso é um coração alegre. Todas as plásticas do mundo não podem consertar um rosto amargurado. Invista no que está dentro. Ocupe-se do que é eterno. As demais coisas serão acrescentadas. Você fica até mais bonita quando você está rendida a Jesus. Sem nenhuma gota de maquiagem, nem filtro. Ele é a beleza da vida. Então se achegue. Está cansada? Chega junto. Se prostre diante dele. Faz, Jesus, olha, estou aguentando isso aqui não. Eu deixo os meus fardos aos teus pés. Coloca sobre mim o seu jugo. Me dá o seu fardo, porque o seu é leve. E eu vou ficar aqui quietinha, te observando, para que o Senhor me torne mansa e humilde de coração. Porque eu preciso de descanso para minha alma. Senhor, nós te bendizemos nessa tarde e noite, por esse tempo maravilhoso de mesa. Que lindeza essas mesas, Senhor. Tudo feito com tanto capricho, tanta excelência. Como expressão de amor para nós que chegamos aqui para participar desse chá. Obrigada pelo privilégio que nós temos de nos reunir num dia de semana, uma hora dessa, para poder nos assentar aos seus pés. Conversarmos umas com as outras, aprendermos umas com as outras. Senhor, nós queremos caminhar na frequência do Senhor. Pulsar com o seu coração. Andar na mesma direção. Vivendo, mesmo nas nossas diferenças, mesmo na nossa diversidade, o mesmo propósito. Glorificar o teu nome, torná-lo conhecido na terra e saquear o inferno. Que a nossa casa seja uma tocha acesa. Que a unidade, como já foi ministrado aqui, que a unidade comece lá. Entre eu, meu marido, eu, meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos, eu e meus filhos. Senhor, cura as nossas famílias, Senhor. Cura as nossas famílias. E que essa cura entre através de nós. Nós queremos ser aquelas mulheres que edificam, que constroem, que levantam, que encorajam e que são canal de remédio
e da presença do Senhor nos nossos lares. E depois, Senhor, transborda. Que nossas comunidades de fé sintam o reflexo do Senhor se movendo através de nós. Que as nossas preferências, anseios, projetos, cobiças, sejam todas submetidas a teu senhorio, a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ela é muito melhor do que a nossa. Ajuda-nos a enxergar isso, Pai. Eu oro pelas minhas irmãs e oro por mim também. Que o Senhor nos dê um só coração, uma mesma direção. E joelhos dobrados diante do Senhor para orar o que está no teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.